pessoal, beleza? Vamos fazer mais um exercício agora, vai ser um trocador de calor, tá? Esse é um trocador de calor diferente, até do que a gente costuma fazer. Tem muitos exercícios que são trocadores de calor que tem aquele fluxo separado. Esse aqui é um trocador de calor que vai misturar tudo, vai entrar dois fluxos, ele mistura lá dentro. Então a gente está vendo que em regime permanente você tem um aquecedor de água, aqui deixa eu marcar com um amarelo, fica mais fácil para a gente ter um aquecedor de água de alimentação aberto. Esse tipo de aquecedor aqui ele funciona, né, com fluxos se cruzando mesmo lá dentro. Ele recebe por uma entrada 1 entre uma vazão máxima de 0,7 kg por segundo a uma pressão de um bar, a temperatura de 40 graus Celsius. Essa pressão aqui de um bar, a pressão praticamente atmosférica, 40 graus Celsius, está mais ou menos a temperatura um pouquinho maior que o ambiente, então é líquido, líquido comprimido. Por outra entrada, recebe uma vazão com a pressão de um bar também, mas a temperatura já é de 400 graus Celsius, é um vapor, então superaquecido. Por uma única saída, escoa a mistura de líquido-vapor com título de 25%, ou seja, o título está bem baixo ainda, e a pressão de um bar. Tá, beleza. A pressão é sempre a mesma, a gente já viu, né? A transferência de calor do aquecedor de água para alimentação para o ambiente ocorre a temperatura média da superfície externa de 50 graus Celsius, uma taxa de 100 kW. Beleza, então e a gente considera os efeitos de movimento e gravidade, considera essa temperatura e essa pressão que com a temperatura e pressão do estado morto, para fazer um diagrama esquemático do problema e determinar, está aqui o nosso diagrama esquemático, como é que representa, né? Para determinar primeiro a razão de vazões e depois a taxa de destruição de exergia. Nosso diagrama esquemático já mostra aqui como é que estão apresentadas essas condições, né? A temperatura e pressão de estado morto estão ali definidas. A gente tem essa vazão na entrada, que é conhecida, tem um estado definido para ela, a gente tem um estado definido também na saída, mas não sabe a vazão, e tem o estado definido também na saída, mas não sabe a vazão. Então a gente vai resolver para esse problema aí, tá? Primeira coisa que a gente faz, se a gente quer descobrir qual que é a razão de vazões, o que a gente vai usar? Vai usar o balanço de massa, né? A gente começa aqui agora, vou pegar aqui a cor verde. A gente começa então pelo balanço de massa. Nosso balanço de massa vai nos falar claramente que a vazão mássica em 3 é igual à soma da vazão mássica em 1 mais a vazão mássica em 2, certo? E aí eu tenho também o seguinte, isso aqui eu tenho duas incógnitas, né, que eu não sei a vazão mássica em 3 e não sei a vazão mássica em 2. Então vou ter que usar outra equação. A equação que eu vou usar é a equação que a gente já conhece, a equação da energia. Variação da energia sobre o tempo é igual a todo o calor que é transferido no volume de controle. Espera aí, deixa eu corrigir isso aqui. O calor que é transferido no volume de controle menos a taxa de trabalho realizado no sistema ou pelo sistema, mais o somatório de tudo aquilo que entra com a vazão máxima de entrada. Se eu não tenho nenhum tipo de energia cinética potencial que eu vou considerar, é só a entalpia de entrada menos o somatório de tudo aquilo que sai na minha vazão de saída, multiplicado também pela entalpia de saída. Então isso aqui fica claro e a gente consegue resolver isso aqui de uma maneira até bem simples, né? Só que nesse caso, diferente dos trocadores de calor tradicionais, a gente não vai cancelar esse termo aqui não. Esse termo aqui vai ser mantido, porque a gente tem uma troca de calor que está falando a temperatura de superfície aqui, ela é dada, né? Eu tenho uma certa troca aqui, ó. Eu tenho uma temperatura de superfície aqui, que ela é igual a temperatura, vou botar a temperatura B igual a 50 graus Celsius, tá? Ela é mantida aí nessa temperatura e eu tenho uma troca de calor nela, que é uma taxa de 100 kW, então não posso eliminar esse termo aí não. Então eu tenho que manter esse Q, mas eu não tenho um trabalho sendo realizado pelo meu sistema também é regime permanente, isso também vai fora. Então eu fico só com os termos ali agora de entalpia, esse termo de calor. Eu vou ficar então com a minha equação, vai ficar o que? Zero é igual a essa troca de calor que é determinada, mais o somatório aqui do que está entrando, né, no meu sistema, que é m.1 vezes H1 mais m.2 vezes H2 menos m.3 vezes H3. E eu sei aqui que eu posso usar essa definição, ó, eu posso usar essa definição aqui de cima vem do meu balanço de massa para simplificar e substituir esse termo aqui, ó. Substituir esse termo aqui por isso, né? Vou até marcar ele aqui de vermelho para vocês verem bem claro que é isso aqui que eu estou fazendo. Vou substituir isso daqui, meu termo de definição de do balanço de massa, pelo meu termo M3, e aí vai ficar minha equação que é da seguinte forma: 0 é igual ao Q ponto, que é aquele calor trocado na superfície do meu volume de controle. E lembrando, né, que eu estou considerando que o meu volume de controle, ó, eu nem marquei ele aqui, mas é isso aqui, ó, o volume de controle é a caixa. Tem alguma coisa entrando, tem alguma coisa saindo, tem uma temperatura na superfície do volume de controle, está determinada. E agora eu vou pegar aqui e colocar esses termos juntos, né? Vou juntar aqui agora, mais m1.h1 mais m.2h2 menos, e aqui agora eu coloco a vazão máxima da entrada lá em 1, mais a vazão máxima também da segunda entrada em 2 vezes H3. Eu consigo juntar tudo aqui de novo. 0 é igual a minha troca de calor, taxa de troca de calor, mais a vazão máxima em 1 vezes H1 menos H3 mais o m.2 vezes H2 menos H3. E eu consigo achar aqui, logicamente, uma
isolar para encontrar o meu M.2. Vou isolar agora o meu M.2, vai ser igual a minha vazão máxima em 1 vezes H1 menos H3 mais essa troca de calor no meu volume de controle, essa taxa de troca de calor no volume de controle, dividido por H3 menos H2. Justamente isso aí que vai ficar. Por que vira H3 menos H2? Porque esse que está somando, multiplicando em parênteses, né, pelo meu M.2, ele vai para o lado esquerdo, aí eu vou ter que trocar o sinal, aí acaba trocando o sinal dele na hora que eu passo de volta aqui no lado pro lado direito, né? Eu vou voltar dividindo com o sinal trocado, eu inverto H2 com H3, só isso que eu faço. Então isso aqui me dá a minha vazão máxima em 2, eu sabendo a minha vazão máxima em 2, a minha vazão máxima em 1 é dada, eu consigo encontrar então a minha vazão máxima, que é o M ponto, essa razão de vazões máxicas, né, que é simplesmente o que ele está pedindo no problema é M.1 sobre M.2, tá aqui ó, M.1 sobre M.2. Aí eu achei isso daí, eu resolvi essa parte A do meu problema. A parte B, ele quer que a gente ache qual que é a taxa de destruição de exergia. A taxa de destruição de exergia a gente vai calcular, a gente pode calcular. A gente sabe, né, que a taxa de destruição de exergia é isso aqui, ó, B. A taxa de destruição de exergia que a gente tem é igual ao T0 vezes a exergia, taxa de exergia do volume de controle. E como é que eu acho isso aqui? Eu vou usar aquela segunda lei da termodinâmica, que a gente expressa ela no enunciado de entropia pelo balanço de entropia. Né? Eu viro isso aqui, ó, balanço de taxa de entropia no volume de controle, que é o ds sobre dt. Agora, considerando isso tudo aqui para volume de controle, é o somatório para cada superfície J, que eu tenho uma certa taxa de transferência de calor sobre a temperatura J, mais o somatório das entradas das minhas vazões máxicas de entrada com a sua entropia de entrada, menos o somatório a saída das minhas vazões máxicas de saída vezes a entropia de saída, mais a taxa de geração de entropia no volume de controle. Beleza? Isso daí é a definição que eu tenho, a definição que eu vou usar. E aí eu sei que eu posso encontrar esses valores, né? Vamos lá, eu sei que agora que eu tenho novamente aqui um regime permanente, então eu posso cancelar esse DSDT, mas eu não posso cancelar mais nada, porque agora eu tenho realmente uma superfície, né, no meu volume de controle que está trocando calor, eu vou considerar ela ali. Então eu tenho que agora, eu vou chamar essa superfície de QB, essa troca de calor de QB. Então a minha formulação fica isso aqui, ó, meu sigma, vou botar aqui 0, é igual àquela troca de calor na minha superfície, no boundary, né, vou portar em B ali por causa disso, dividido pela temperatura do boundary, que também está salva lá, mais a vazão máxima. Agora tudo que está entrando, tudo está saindo novamente. Vazão máxima que entra vezes o S1, mais a vazão máxima 2, que está entrando em 2, vezes o S2, que é a entropia em 2, menos a vazão máxima de saída, que é o 3, vezes a entropia de saída, que é o 3, mais a taxa de geração de entropia no volume de controle. Eu quero saber justamente essa taxa de geração de entropia no volume de controle. Eu sei que ela é igual a... Eu vou ter que inverter os sinais aqui todos, né? Tudo que é positivo, eu vou jogar essa taxa de entropia, geração de entropia para o lado esquerdo da equação. Era bem negativo, eu multiplico todo mundo por menos 1, vai virar isso aqui, ó. Vai virar a minha vazão máxima em 2, vazão máxima em 2, mais vezes S2, mais a vazão máxima, não, isso aqui, tinha que trocar o 3, na verdade, o 3 que é o primeiro, ó, só a vazão máxima em 3, que é a minha saída, era o único negativo ali, vezes a entropia em 3, menos a vazão máxima em 1, vezes o S1, menos a vazão máxima em 2, vezes o S2, menos a troca de calor QB sobre TB. Então aqui, ó, essa taxa de troca de calor na superfície sobre o TB. E eu tenho todos esses dados aí, está tudo considerado no meu problema. Né? E aqui, lembrando que essa troca de calor, o que vai ser? Uma troca de calor que eu estou jogando para fora do sistema. Então aqui é uma troca de calor que ela é inicialmente uma troca de calor que é negativa. Essa aqui, se eu me lembrar, né? Vou discutir um pouquinho sobre cada passo aqui. Ó. Esse QB, que é aquele 100 kW, na verdade, ele é 100 kW negativo, porque eu estou jogando esse calor para fora, estou perdendo calor, né, no meu volume de controle, então aqui é menos 100 kW. Aqui eu tenho que jogar aquela temperatura, mas a temperatura tem que estar em 50 graus, só que expressa em Kelvin, então vai ser 323 Kelvin. Aqui, ó, essa M3, agora que eu sei o M1, mais o M2, eu sei que os valores da minha vazão máxima em 1 e vazão máxima em 2, eu posso expressar o M3 em função disso. E esse S3 aqui, ó, o S3 que é na saída, eu sei que esse é um estado de mistura líquido-vapor com aquele título de 25%. Então eu posso buscar isso daqui lá na tabela, tabela de saturação. Na tabela de saturação eu vou buscar que o meu S3 é igual à minha entropia para a pressão
2, né, que é a pressão de saturação, a pressão que eu tenho na saturação, que é pressão 3 de um bar, e o meu título, que é o título lá de saída, vou chamar ele de x3, então posso buscar esse valor aqui. A minha vazão máxima em 1 é dado o meu problema, a minha entropia em 1 é uma entropia que é de líquido comprimido, eu posso então aproximar essa entropia em 1 aqui, ó, vou aproximar ela pela entropia do líquido comprimido, só que para a temperatura em 1. Esses dados aqui agora são dados de vapor, dado que eu acabei de achar, né? Eu achei isso aqui na solução da parte A do problema, e esse aqui que é a minha entropia, eu vou na tabela de vapor saturado, e aí eu encontro aqui, ó, a minha entropia em 2, que ela é simplesmente a entropia em função da minha pressão em 2, da minha temperatura em 2. Elas são vapores, não é nem vapor saturado, né? Nesse caso vai ser a tabela de vapor superaquecido. Ó. Isso aqui vai ser a tabela de vapor superaquecido, porque eles já estão em estado de vapor superaquecido já, beleza? Então isso daí, ó, finaliza o meu problema. Já sei onde é que eu acho cada um, e eu vou simplesmente isolar, encontrar qual que é a minha taxa de geração de entropia. No final, é só eu expressar aqui no final certinho. Vou botar que a minha taxa de destruição de exergia é simplesmente igual ao T0, que é aquela temperatura zero dada lá no início do problema, do estado morto, eu acho que é 25 graus Celsius, que você expressa ela em Kelvin nesse caso, e você vai multiplicar ela pela sua taxa de geração de entropia no volume de controle. Obviamente isso aqui vai dar o quê? Deixa eu mostrar para vocês. Ó. Isso aqui vai dar um T0. T0 em Kelvin, né? O T0 é dado em Kelvin. E essa taxa de geração de entropia é dado o quê? Em kilowatts por Kelvin. Tá vendo? Por isso que eu tenho, quando eu tenho a massa no meio da fórmula, que é a vazão mássica, sempre sai em kilowatts, né? Quando eu divido pela massa, sai em kilojoules por quilograma. E nesse caso aqui sai em kilowatts mesmo, kilowatts por Kelvin, que é a unidade de taxa de geração de entropia. Eu multiplico por algo que está em Kelvin, então vai dar uma destruição de exergia em kilowatts, beleza? Fechou aí? Abraço.